Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda, falo com vocês sobre acupuntura médica e dor e hoje eu vou continuar lendo mais uma parte desse livro que é do Dr. Mário Sérgio, o livro de acupuntura e medicina integrativa. Agora a gente vai para o primeiro capítulo, efetivamente, Caminhos para o Oriente. Imagine all the people living life in peace, que é um trecho da música Imagine de John Lennon. A chegada das terapias orientais à área da saúde no Ocidente não foi um fato isolado. Entre as décadas de 60 e 70, a sociedade ocidental enfrentou sérios questionamentos e viu surgir movimentos de ruptura no cenário político, econômico e sociocultural. Buscava-se encontrar novos caminhos depois de 2 guerras mundiais e sob a ameaça de uma terceira. O individualismo atingira seu ápice, ameaçando a integridade do tecido social, e as pessoas procuravam modos alternativos de viver e se expressar, mais conscientes da interdependência de outros seres e do meio ambiente. Nessa época, o movimento ecológico ambientalista ganhou força, reinserindo o homem na ordem da natureza. O movimento feminista cresceu, pleiteando a revalorização do feminino por meio de parâmetros não ditados pelo masculino. Na saúde, buscavam-se formas alternativas de terapia, fundamentadas em valores e concepções holístico-integrativas. O pensamento holístico, que considera a sociedade algo maior que os indivíduos e, portanto, hierarquicamente superior a eles, emergiu como um contraponto ao padrão hegemônico valorizado pelo individualismo. Essa filosofia propõe uma situação oposta ao modo de vida do homem moderno, autorrealizável e autossuficiente. Tal conceito começou a se manifestar de várias formas. Nas esferas política e econômica, criou-se uma oposição ao sistema capitalista. No âmbito religioso, vertentes alternativas ao catolicismo, como o budismo, o hinduísmo e até o paganismo se fortaleceram. Nas artes, vivemos a efervescência da contracultura. A contracultura, um movimento que ganhou força nos Estados Unidos a partir da década de 60 e se espalhou pelo mundo, foi caracterizada por alguns dos princípios que discutimos até aqui e também por outras tendências: valorização da natureza, vida comunitária, luta pela paz, vegetarianismo, respeito às minorias raciais e culturais, liberdade nos relacionamentos sexuais e amorosos, aproximação das práticas religiosas orientais, críticas aos meios de comunicação de massa e discordância com os princípios do capitalismo e da economia de mercado. Os Beatles, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix são alguns dos expoentes desse movimento. Agora a gente vai para a parte que vai falar da contracultura nos trópicos. Esse movimento chegou ao Brasil nos anos 60, época em que vivíamos um momento de tensão. Parte da classe artística fazia oposição ao novo sistema político e também às imposições da indústria cultural e da mídia de massa. Nessa época, por exemplo, surgiu o tropicalismo, o qual propunha uma renovação da canção popular que ampliasse as possibilidades criativas da produção cultural. Uma nova forma de expressão também chegou às artes audiovisuais, com o cinema novo. Com essa vertente, a ideia de uma produção audiovisual nacional feita segundo o modelo cinematográfico norte-americano e europeu dá espaço a uma nova perspectiva: a realização de filmes com raízes nacionais. A realização de filmes com... Deixa eu só voltar aqui que eu me perdi. A realização... Esse movimento chegou ao Brasil nos anos 60, época em que vivemos um momento de tensão. Parte da classe artística fazia oposição ao novo sistema político e também às imposições da indústria cultural e da mídia de massa. Nessa época, por exemplo, surgiu o tropicalismo, o qual propunha uma renovação da canção popular que ampliasse as possibilidades criativas da produção cultural. Uma nova forma de expressão também chegou às artes audiovisuais, como o cinema novo. Com essa vertente, a ideia de uma produção audiovisual nacional feita segundo o modelo cinematográfico norte-americano e europeu dá espaço a uma nova perspectiva: a realização de filmes com raízes nacionais e vinculados criticamente à realidade do subdesenvolvimento. Glauber Rocha foi uma de suas maiores expressões. O teatro também rompeu com a linguagem tradicional. O Oficina, de José Celso Martinez Correia, por exemplo, assumiu uma linha de provocação, procurando mobilizar o público por meio de instigação agressiva e da desmistificação. O espectador era confrontado com a pequenez de seus privilégios à custa da pobreza do povo. Agora a gente vai para a parte que vai falar sobre o Ocidente em conflito. O Ocidente vivia um período de revisão das premissas que, num processo milenar, formaram as bases da sociedade.
O modo de vida ocidental foi construído sobre o preceito de que o homem é separado da natureza e do divino. Dividindo o corpo entre mente e espírito, ele deve controlar e manipular a natureza para garantir a sobrevivência. Nesse momento, décadas de 60 e 70, o Ocidente não mais mostrava entusiasmo por seus valores e crenças. Face a essa crise, vê-se diante do desafio de buscar soluções e as encontra em uma perspectiva de essência muito próxima da filosofia oriental. Segundo esta, o homem é unificado em corpo, mente e espírito, e também a natureza, da qual é parte e não dono. Nesse período de revisão de conceitos, o sistema de saúde ocidental, também em crise, abriu caminhos para a incorporação das terapias orientais. Por hoje é só, depois a gente vai continuar. Esse capítulo ainda tem bastante coisa. Vai falar sobre a medicina chinesa, como que funciona a leitura do corpo pela medicina chinesa, os fundamentos milenares, os 5 movimentos. Vai ser bem interessante. Até breve.